Amém. Ângela, Ana Laura e Wilson. Amém. Deus abençoe, sejam bem-vindos. E temos também de Missal, viu? Tem gente visitando de Missal. A Iracema. Deus abençoe, dona Iracema. Seja muito bem-vinda. Amém. Vamos aplaudir mais uma vez esses irmãos. Nós temos um feriadão pela frente. E muitos irmãos estão aproveitando os dias de folga. Eu sei que Santa Helena, inclusive, vai ter uma semana de folga lá, né? Aleluia. Né? E tem vários irmãos que já estão viajando. Mas se você está aqui, eu quero dizer que você não está viajando. Eu quero orar pelos irmãos que estão fora, estão em viagem. Orar por você que talvez precisa de um milagre na sua saúde. Eu orei aqui por essa garotinha, eu acho que é a neta. Eu coloquei a mão nela, senti que ela estava com febre, mas a febre já vai embora, em nome de Jesus. E nós vamos orar também pela Gabriela que frequenta a célula em Medianeira, sofreu um acidente hoje, pela manhã. Graças a Deus, apenas danos materiais, mas foi um livramento. Também oramos pela Tati, a irmã Tati lá de Santa Helena, que também precisa de um milagre na sua saúde. Se você está lembrando de alguém, vamos orar agora por essa pessoa. Se você está aqui com saúde, já é momento de glorificar. Amém? Pai, em nome de Jesus. Obrigado. Obrigado por estarmos reunidos como igreja. E obrigado já pela cura dessas pessoas. Eu lembro aqui, Senhor, da Gabriela, da Tati. Lembro também da Lidiana. Lembro da dona Terezinha. Senhor, visite essas pessoas. Visite, Pai. E restaura a saúde, Pai. Dê cura para eles. Eu oro por cada um que entrou aqui agora, que também precisa de um milagre na sua saúde. Você que tem ido de médico em médico e não tem encontrado o diagnóstico. O Senhor é aquele que te cura. O Senhor é aquele que cuida de você. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu quero trazer uma palavra ao seu coração nesta noite. Eu queria que você se desarmasse. Você sabe o que é se desarmar? Desarmar significa pegar a arma que eu tenho e colocar de lado. Eu não estou dizendo que eu sou a favor do desarmamento, não é isso, tá? Mas não é dessa arma que eu estou falando. Estou falando das armas espirituais, emocionais, temperamentais. Eu falo isso porque no início da minha conversão, eu ia para o culto, irmãos, armado até os dentes. Às vezes eu lembro e eu falo, Senhor, obrigado pela paciência que o pastor teve comigo. Porque eu ia armado e eu voltava para casa desarmado. Mas aí eu não aprendia. E aí no culto seguinte, o que eu fazia? Eu ia armado de novo. E aí eu chegava em casa e ia conferir. Quando eu me converti, a internet não era tão popular assim nos celulares. Então, se a gente quisesse fazer uma pesquisa, tinha que ir para o computador. Mas eu fazia. E a cada tentativa de encontrar um erro naquilo que chegou até o meu coração, Deus falava ainda mais sobre aquela palavra.
Mas por outro lado, naqueles dias que eu fui para o culto armado, eu perdi muita coisa. Sabe quando a gente vai para uma conversa e a gente já vai definido sobre o que vai falar? Você chega lá, você talvez perde a oportunidade de ouvir aquele outro irmão. Perde a oportunidade talvez de crescer com um diálogo que vai acontecer. Então, se você chegou aqui armado, desarme-se agora. Deixa o Senhor falar contigo. Deixa Ele ministrar o teu coração. Em nome de Jesus. Nós vamos falar de cura. Eu gostaria de ler três textos. 2 no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 12. Versículo 15. 12, 15. Amém? Irmãos, eu anotei a referência errada, não é essa? Me perdoe. 15, 22. Provérbios 15, 22. Isso. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Vou ler novamente. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. E agora você vá para o segundo livro de Reis. Segundo livro de Reis, no capítulo 5. Versículo 1. Segundo Reis 5. Segundo livro de Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor deu a vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Fala comigo, ele ficou leproso. Observe, ele não era leproso, ele ficou leproso. Há uma grande diferença entre ser e ficar. Aquele que é. Mas aquele que fica, ele se transformou naquilo que ele é agora. Ora, as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita disse. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta para que você leve ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Irmão, eu vou falar de novo, para você entender a importância deste homem chamado Naamã. O rei da Síria, quando ouve de Naamã que ele queria ir para Israel, ele escreve uma carta. E nessa carta estava escrito que o desejo dele era que Naamã fosse curado. E ele manda um presentinho.
Esse presentinho era 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou enviando o meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, aqui o profeta Eliseu, quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste as tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Aleluia! Eu quero só parar aqui um pouquinho, irmãos, porque eu quero dizer para você, o nome disso é fé. Eliseu, em nenhum momento ele colocou em xeque, em dúvida, a unção que estava sobre ele. E o livro de Hebreus, veja bem, milhares de anos depois, o livro de Hebreus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá, lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você será purificado. Irmãos, observe aqui que Eliseu, ele entrega uma promessa. Qual era a promessa? Sua pele será restaurada. E você ficará purificado. Observe que a promessa de Eliseu, feita a Naamã, não era apenas algo ligado à sua saúde. A promessa do Senhor, feita por Eliseu, pelo profeta, a Naamã, não era que ele fosse apenas curado da lepra, do problema que estava na sua pele. O profeta aqui diz, não é só a sua pele que o Senhor quer curar, Ele quer curar você por inteiro. Irmãos, nós, por tantas e tantas vezes, nós vamos ao Senhor como vamos a um médico. E nós vamos ao Senhor muitas vezes motivados por circunstâncias pontuais. E nós vamos ao Senhor dizendo: Senhor, é o seguinte, eu tenho uma causa lá na justiça, o Senhor abra as portas, o Senhor me ajude. Nós vamos ao Senhor para dizer: Senhor, é o seguinte, eu tenho um exame, uma ressonância magnética que chegou do médico e eu quero que o Senhor me ajude. Ou nós vamos ao Senhor para dizer: Senhor, eu tenho uma conta para pagar, eu estou sem dinheiro. Eu não estou dizendo, irmão, que você não pode fazer isso. O fato é que Eliseu disse a Naamã: Naamã, a cura que você veio buscar aqui não é apenas para a sua pele. Você entende isso? Se você entrou aqui nesta noite e viu lá na figurinha da divulgação do culto que hoje ia falar de cura, você chegou aqui com o coração aceso, dizendo: hoje eu tomo posse da minha cura. Você pode sim sair daqui curado. Mas o Senhor diz, nesse princípio de culto, a
conversa não vai ser apenas sobre pele, sobre cura física, sobre coisas materiais, sobre coisas que podemos ver, tocar, coisas concretas. Vamos continuar? Mas Naamã ficou indignado. E saiu dizendo: eu estava certo que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Você percebe que Naamã chega na casa do profeta e ele já tinha um ritual pronto? Sabe o que eu entendo aqui, irmão? Que Naamã, ele para lá na frente da casa do profeta e parece assim que ele tinha um roteiro já. O profeta tem que fazer isso, 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 isso. Sim ou não? Nós nunca sentimos isso, né? Não, né? Aí tu vai no culto, o pastor inverte as coisas. Como? Aí você pede uma coisa, Deus ele começa a trabalhar em outra. Como? Sabe por quê, irmãos? Porque a gente faz exatamente o que Naamã fez. A gente chega lá na porta, bate palma. Aí a gente já está com o roteiro no bolso. O roteiro de Naamã era: eu estava certo que ele sairia para me receber. Afinal de contas, não era qualquer um. Afinal de contas, era o comandante do exército mais poderoso daquele tempo. Afinal de contas, o presentinho que ele carregava era apenas 350 quilos de prata e 72 quilos de ouro. Afinal de contas, se eu bater na porta de alguém que eu estou disposto a dar esse presentinho, o mínimo que eu espero é o quê? Que ele venha me atender na porta. Como nós nos enganamos. Como precisamos aprender que são as coisas simples do mundo que têm valor. E que as coisas mais valiosas não são aquelas que o dinheiro pode comprar. Versículo 12. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Aí já chega o momento da comparação, né? E como é que ele foi embora? A Bíblia diz que ele foi embora furioso, zangado. Chutando coisa, xingando, esbravejando, talvez até falando palavrão. Sabe aquela portinha lá? Olha lá, do lado do Alex lá, aquela portinha. Ali dá numa salinha que eu guardo ali algumas coisas minhas, os livros. E eu atendo muita gente ali. Talvez você que está aqui já foi atendido por mim naquela salinha. Aquela salinha tem muita lágrima que já foi derramada. Naquela salinha já teve muito conselho. Mas eu quero dizer para você que teve muita gente que já saiu daquela salinha. Da mesma maneira que Naamã saiu da casa de Eliseu. Faz alguns dias que aconteceu de novo. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não estamos sendo ensinados a ouvir o que a gente precisa. É tudo muito fácil.
Hoje a gente foi almoçar, e essa semana tinha polenta lá em casa, e sobrou polenta, e eu falei, amor, eu quero comer aquela polenta. Eu tirei um pouco de polenta, botei num prato, 1 minuto, eu tinha uma polenta quentinha, de novo. Quando a gente vai pedir uma pizza, ai da pizzaria que demora muito. Aí acabou o gás. Quando tu liga, tu quer que o cara que entrega gás está na frente da tua casa. Não é assim, né? Com vocês. Não, né? Não? Irmãos, a gente não está mais sendo ensinado a esperar, a ter paciência, a parar para refletir primeiro. Sabe por quê? Porque nós estamos devagarinho sendo envolvidos com aquilo que o mundo está nos ensinando. E isso não diz respeito apenas às questões de comunicação, tecnologia. Isso diz respeito ao ser humano. Eu quero dizer para ti, se tem alguém que te aconselha, e essa pessoa, ela teme ao Senhor, e ela disse uma coisa para ti que não era exatamente aquilo que tu queria ouvir, não fique zangado. Teve um dia, irmãos, que tinha um casalzinho de namorado aqui na igreja, e eles estavam se abraçando, mas abraçando. E eu vi, passei, não falei nada. Vi de novo, passei, não falei nada. Quando eu vi a terceira vez, eu falei, meus queridos, toma um pouquinho mais de cuidado. A família inteira foi embora da igreja. Eu sofri por um período, mas passou um tempo, o Senhor falou comigo, você deveria estar sofrendo se você tivesse errado. A gente tem que parar de ser, como diz o meu amigo Ivo lá de Beltrão, a gente tem que parar de ser mimizento. Mimizento é a qualidade daquele que tem muito mimimi. Né? Tudo é mimimi. Naamã era bem assim. Quem é esse cara aí? Nem vem me atender. Vou continuar. Mas os servos dele disseram, os servos disseram, meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Irmãos, lembra quando a gente lê o versículo de Provérbios, que fala que os planos sem conselhos, eles não dão certo, mas o plano dá certo quando você tem muitos conselheiros? Eu quero dar uma paradinha aqui para dizer para vocês. O primeiro conselho que chegou a Naamã, ele saiu de uma menina que estava cativa. Você sabe o que é alguém cativo? Cativo dá origem à palavra cativeiro. Então quem está no cativeiro é aquele que está cativo, ou seja, aquele que está preso. Ela havia sido levada de Israel para a Síria, numa das invasões que a Síria fez. Observe, a Bíblia é muito clara em dizer que era uma menina. Então não era uma jovem senhora, uma mulher, era uma menina, e eu vou chutar aqui talvez 10, 12 anos. E essa menina
cativa, longe de casa, longe da sua terra, ela ouve que o seu senhor estava leproso. O dono dela. Parem um pouquinho. Sabe aquele dia que você ouviu alguém desejar mal para outra pessoa? Não que você tenha feito. Eu brinquei aqui outro dia, quando passa aqueles abençoados com a moto com o escape aberto. O que você deseja para ele? Não fala. Hã? Irmãos, nós somos habituados. Eu quero que se quebre. Eu quero que se rale. Não, pastor, eu nunca falei isso, mas tu já pensou? Uhum. Você pode olhar para quem está do teu lado e falar, tu já pensou? Uhum. Sabe aquele cunhado? Hã? Sim? Aquele parente lá do grupo, que só incomoda? Não é só eu que tenho? Hã? Aí você ficou sabendo que ele se deu mal numa circunstância, né, e tal. Aí tu falou assim, viu? Hã? Toma. Aquela menina, ela tinha todas as razões, talvez, para não estar nem aí para aquele cara que havia levado ela cativa. Mas dentro dela habitava o Senhor. E o primeiro conselho que chega aos ouvidos de Naamã pela sua esposa, ele tem origem em alguém que tinha todos os motivos para não querer ajudar. Talvez você seja essa pessoa na vida de alguém. Talvez você seja essa pessoa na vida de alguém da tua família, que você não tem motivo nenhum para querer ajudar. Mas eu quero te dizer uma coisa, o Senhor habita em você. Você pode ter todas as razões, essa pessoa pode ter falado mal de você, ela pode ter te perseguido, ela pode ter te enganado, ela pode ter te traído, mas o Senhor habita em você. O Senhor cuida de você. E o nosso papel não é desejar a morte, a desgraça, a ruína. O nosso papel é mostrar a direção, como aquela menina fez. Partindo da menina, vem a esposa. Até porque se a esposa de Naamã não fosse sábia, não fosse temente, ela não teria nem falado nada. Concorda comigo? Ela teria simplesmente dito, quem que é essa menina? Mas a mulher sábia edifica a casa. Escuta aqui, maridos. Não é o marido sábio que edifica a casa. A mulher sábia edifica a casa. E a palavra edifica, ela exatamente é um antônimo de destrói. Então a mulher que não é sábia, ela não edifica, mas ela destrói a casa. E o terceiro conselho que chega aos ouvidos foi dos oficiais. Irmãos, eu tenho certeza que, e aqui é uma coisa minha, talvez aqueles oficiais que viajaram com Naamã, que estavam ali em Israel, conheciam Naamã muito melhor do que a própria esposa. Até porque naquele tempo a intimidade, o diálogo, a abertura entre marido e mulher não era como é hoje.
Então quem convivia com Naamã, quem ia para as guerras com Naamã, quem estava nas batalhas com ele, quem dormia nos acampamentos com ele, quem que era? Os oficiais dele. Amém? Você sabia que tem colega de trabalho teu que te conhece verdadeiramente, muito mais talvez que a tua esposa? Tem aluno meu que tem dias que eu chego estressado, que vem e fala, o senhor não está bem, né? E eu não tinha nem percebido que eu estava manifestando alguma coisa diferente. E eles conheciam tanto Naamã, que eles conheciam uma característica dele. Eles conheciam um comportamento dele. Eles conheciam ele a ponto de saber que ele não estaria aceitando qualquer conselho. Eles sabiam que Naamã era uma pessoa orgulhosa. E é por isso que eles dizem, Senhor, se ele tivesse pedido algo difícil, mas ele não pediu nada difícil, ele só pediu para você se banhar 7 vezes. E olha só, o escritor aqui, ele relata esse diálogo de forma breve, mas é uma coisa minha agora de novo, Heresias capítulo 8 agora. Eu acredito que essa conversa, Jorge, dos oficiais com Naamã, sim ou não? Você concorda comigo? Senhor, vai lá. Não vou. Senhor, vai lá. Ele só pediu para dar 7 mergulhos. Vem você agora querer me falar isso? Vai lá. Eu já falei, os rios lá da Síria são muito melhores que esse daqui. Para de me apurrinhar, vamos embora. Senhor, vai lá. Tá bom. Às vezes Deus quer falar alguma coisa com a gente e quer nos dar uma direção do que fazer, e Ele fica batendo assim, tipo aquele barulhinho de goteira. Faz. É por aqui. É mais ou menos quando você quer trocar de carro, aí você descobre que carro que tu quer comprar. Tu sai na rua, tu só enxerga aquele carro. Verdade ou não? É bem assim. Então, quando Deus ele quer te dar uma direção, aí tu liga a TV, tem um pastor pregando, está falando disso. Aí tu vem no culto, o pastor começa a falar, tudo para mim. Não é nada disso, irmão. A questão é que o teu espírito está falando contigo. E você está sendo capacitado pelo Espírito a entender uma mensagem do Senhor. Então, para de ser teimoso. Versículo 14. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. A sua pele tornou-se como de uma criança. Você consegue viver isso? Pastor, então a água do Rio Jordão é milagrosa? Pelo contrário, o Rio Jordão hoje, infelizmente, está muito poluído. E naquele tempo também não tinha poluição, mas talvez nem potável não era. O milagre não está na água, irmãos. O milagre não está
no óleo. O milagre não está em você pegar a tua Bíblia, deixar aberta em casa assim. Tem gente que faz até um altarzinho. Quer deixar aberta? Amém, pode deixar. Não vai mudar nada. Nada. O milagre não está nas toalhinhas que distribuem por aí. O milagre está na obediência. Versículo 15. Chegou a hora de voltar. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Irmãos, você consegue entender que existe um momento certo para o profeta te receber? Existe um momento certo para você ouvir uma palavra que você quer ouvir há muito tempo? Observe, quando Naamã ele mergulha 7 vezes, não é só a pele dele que é curada, ele é purificado. Então, quando ele foi purificado, ele olha e diz: eu estou curado. Então, quando ele percebe a cura, ele percebe que há algo dentro dele que mudou. Ele percebe que a obediência diante de uma palavra profética, diante de algo que ele falava que era rio imundo, fez a diferença na vida dele. Então agora ele estava apto a ser recebido pelo profeta. Nós não podemos inverter as coisas. Nós não podemos nos antecipar e querer que Deus se revele a nós, sem que nós estejamos devidamente preparados para isso. Não tem jeito. Enquanto a gente não mergulha, enquanto a gente não se enche, nós recebemos o trivial. Observe, versículo 15 diz: ao chegar diante do profeta Naamã, ele diz, ou seja, aqui Eliseu já está assim, olhando para ele, olhando nos olhos dele. Agora Eliseu podia recebê-lo. Não porque Eliseu estava preocupado com a lepra, que poderia ser contaminado, não. Eliseu sabia que até aquele momento Naamã não tinha ouvidos para ouvir, porque o orgulho, a soberba é que tomava conta dele. Essa era a verdade. E assim somos nós, irmãos. Enquanto não somos curados, nós não sabemos ouvir. Enquanto não somos purificados, nós não conseguimos ouvir. Porque tantas vezes estamos armados. Por tantas vezes somos céticos. Por tantas vezes buscamos respostas em lugares que não estão. Aí Naamã diz assim: agora eu sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita o presente do teu servo. Em outras palavras, sabe o que aconteceu aqui? Conversão. Se na semana seguinte, a Bíblia não fala mais de Naamã. Se na semana seguinte Naamã partisse, ele estaria salvo. Eu arrisco a dizer que se na semana seguinte Naamã percebesse que ele estava com uma doença, ele diria: Senhor, eu já te vi, eu já te conheci, eu já sei quem tu é. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor em quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. Sabe por que Eliseu recusou
350 quilos de prata e 72 quilos de ouro? Porque ele já tinha muito mais do que ele precisava. Ele já era muito mais rico do que aquele que tinha 72 quilos de ouro e 300 e poucos quilos de prata. Porque o que ele tinha, ladrão nenhum pode roubar. Traça nenhuma pode roer. Ferrugem nenhuma pode corroer. Quando nós temos aquilo que é verdadeiramente de valor, o nosso coração ele não se inclina mais para as coisas materiais. E as coisas que precisamos vão sendo acrescentadas. Quando o nosso coração ele é preenchido por aquilo que o ladrão não rouba, a traça não corrói, a ferrugem não corrói, a traça não rói, o nosso coração ele não fica mais balançado por essas coisas. Porque nós estamos agora buscando a presença de Deus, buscando o reino de Deus, a justiça de Deus, e as coisas vão sendo acrescentadas na nossa vida. Senhor, se eu for rico, eu vou te servir. Você já ouviu essa frase? Eu já ouvi. Um dia o irmão falou, pastor, eu vou jogar na Mega Sena. Era 40 e poucos milhões acumulado. Ou 50 milhões. Porque se eu ganhar, pastor, no dia seguinte o dízimo está na conta da igreja. Falei, irmão do céu, você não sabe o que está pedindo. Com Deus a gente não negocia, irmão. Se você já é dizimista, você não precisa ganhar na Mega Sena, não. Se você já é dizimista, não é os 5 milhões de dízimo que vão fazer a diferença. Na igreja faria a diferença. Mas talvez você iria para a ruína. Então disse Naamã, já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois o teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando o meu Senhor vai adorar no templo de Rimom, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia no meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Disse Eliseu, vá em paz. Eu leio isso aqui, irmãos, e eu vejo um tapa na cara dos crentes chatos. Porque se tem um grupo que sabe ser chato, é o tal do crente. E eu também. Claro que eu estou brincando. Tu vai fazer isso? Tu assiste isso? Tu tem Netflix? É óbvio que nós devemos tomar cuidado, que nós devemos vigiar. Mas Naamã disse, olha, vai ter um dia que eu vou lá no templo de Rimom, Deus Rimom, que era o Deus adorado na Síria, e eu vou ter que me ajoelhar. Eliseu olha para ele e fala, Naamã, o Senhor conhece teu coração. O Senhor sabe que se você pudesse, você não estaria lá. Então não fique querendo trocar de emprego quando você chega na empresa e tem uma imagem, tem um altar. Não fique querendo ir embora de um lugar, porque ali você começa a ver. Consagra ao Senhor e bola para frente. Se tem coisas que tu não pode fugir, irmãos. Se tem coisas que tu não pode evitar. Vai para o Senhor e fala, Senhor, olha o que fez Naamã. Senhor, vai ter um dia que eu vou ter que fazer isso. Vai em frente, vai em paz. Porque Ele sabe que se você pudesse, você não faria. Se fosse algo de sua própria vontade, isso não seria coisa que você fosse fazer.
Mas eu quero encerrar essa palavra e dizer a você que as fases de Naamã diante do profeta Eliseu, elas foram 6. A primeira fase é a fase da indignação. É aquele momento em que você olha e diz assim, mas por que ele nem conhece Jesus e ele não está passando por esse problema? Aquela fase que você fica indignado com uma doença, que você fica indignado com um problema financeiro. Estou me lembrando agora do dia que a gente voltava do reencontro. Os irmãos lembram que estavam lá. Um acidente com o carro do meu sogro. Perca total. Livramento. Estava voltando da festa, pastor? Embriagado? Não. A gente estava vindo para o culto. A primeira sensação que a gente tem, por quê? Por que isso agora? Mas aí, irmãos, vem a fase 2, a fase da comparação. Então, primeiro, Naamã se indigna com o profeta. E depois ele começa a comparar as coisas. Ele compara os rios. A gente começa a comparar as pessoas. A gente começa a comparar os dons. Sim ou não? É assim. A gente começa a comparar a gente com quem está do lado. Ó, vou te falar. Tem semanas que eu participo de um grupo que tem mais de 200 pastores. Tem pastor do mundo inteiro. Esse grupo ele é comandado pelo pastor Telmo. E eu vejo cada coisa ali, irmãos, de pastor famoso, mas famoso, que tem ali 1 milhão de seguidores. Eu ouço o que esse povo fala e eu digo assim, meu Deus, eu faço muito melhor. Eu já falei isso. Mas aí vem o Senhor e fala assim, sim, você faz muito melhor, mas não é a tua vez. Como é que é em alemão? Abschneider. Isso quando ele não fala assim, sim, tu faz muito melhor, mas você ainda está orgulhoso. E só pelo fato de você estar se comparando com ele, você já mostra que tu não está preparado. Toma. É bem assim. Talvez tenha alguém lá na tua empresa que ganha o dobro que você. E é lerdo. Mas é um monte. Aí tu fala assim, mas como? Eu estou trabalhando o dobro. E esse cara é um monte. Tem um amigo meu lá do OTF que fala, é um tanso. Sabe o que tu está fazendo? Tu está fazendo exatamente o que fez Naamã, está comparando as coisas. Aquieta-se, contentai-vos com teu soldo, glorifique o nome do Senhor, busque ao Senhor e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Acaso o Senhor tem mais alegria em holocaustos e sacrifícios do que na obediência? A terceira fase, veja bem, depois que ele se indignou e ele comparou, aí veio a fase do aconselhamento. Veja o quanto que talvez você está longe de poder ser aconselhado. Se você ainda continua indignado, se você ainda continua fazendo comparações, quer dizer que nem preparado para ser aconselhado você não está.
Dura esta palavra. Aí, sabe por quê, Mário? Porque a gente, quando está indignado, está fazendo comparação, a gente vai ouvir alguém, você ouve? Você até ouve, mas não acredita. Aí se a pessoa não falou exatamente aquilo que tu queria ouvir, como é que tu vai embora? Sim ou não? Porque tu não está pronto. Aí, depois que tu está preparado, você ouviu o conselho, aí vem a quarta fase, que é a fase da decisão. Tá bom. Vou mergulhar então. Tá bom. Irmãos, essa fase aqui é a fase da rendição. Um cristão rendido verdadeiramente é um cristão que não tem reservas. Um cristão rendido é um cristão que não está armado, como eu falei no início. Um cristão rendido é aquele que diz: Senhor, eu estou à tua disposição. Mas essa fase, ela só chega na nossa vida depois que nós paramos de nos indignar, depois que nós paramos de comparar as coisas, depois que nós paramos para ouvir um conselho, aí, peraí, esta é a decisão que eu tenho que tomar. Essa é a direção para a minha vida. Aí vem a quinta fase, aí você vê o milagre, aí você vê Deus agindo, aí você vê que você já não está mais leproso. Aí você vê que dentro do teu coração você já não sente mais o que tu sentia. Aí vem a quinta fase, a fase da gratidão. Aí você começa a agradecer ao Senhor e ao mesmo tempo nessa fase você começa a se sentir envergonhado, porque eu vou dizer a você, eu acredito que Naamã parou de novo, pela segunda vez na porta de Eliseu, envergonhado. Quem acredita nisso também? Eu acredito. Ele parou lá envergonhado, não só pelo que ele havia dito, mas pelo que ele havia pensado do profeta. O que é que fez com que o filho pródigo voltasse para casa? Vergonha. Quando ele caiu em si, ele sentiu vergonha de quem? Dele mesmo. Eu vou dizer, eu já tenho aí quase 18 anos de conversão. E em vários momentos, eu lembro de coisas que eu fazia e eu fico envergonhado. Talvez você está lembrando agora. Mas a gente só consegue sentir isso, irmãos, se as outras fases já passaram. E sabe o que vem por último? Conversão e salvação. Aquele que chegou, vou falar para os irmãos aqui que eu não conheço. Talvez um de vocês chegou aqui hoje pela primeira vez e nunca tinha ouvido a palavra. Aí daqui a pouco, no apelo que o pastor vai fazer, um de vocês vem aqui na frente e entrega a sua vida para Jesus. Se você faz isso verdadeiramente, e você confessa com a sua boca, se amanhã Deus chamar, você vai estar no céu. Agora, isso não significa que a tua vida vai mudar a partir de hoje num passe de mágica. Eu fui para frente, o pastor orou por mim, eu declarei que Jesus é o meu Senhor, eu me arrependi dos meus pecados, e aí, como dizia aquele programa da Globo extinto, Organizações Tabajara, os seus problemas terminaram. Como diz o pastor Telmo, isso é mentira.
Na verdade, os nossos problemas, eles começam depois da conversão. Porque antes da conversão tem problema que a gente nem percebia. Verdade ou não? Eu não sou assim não. Aí você converte. Aí tu olha para dentro de você, eu sou bem pior. Eu sou bem pior. Então não pense que o seu problema, os seus problemas vão parar, vão terminar. Irmãos, a diferença é que a gente sabe que não está mais sozinho. A diferença é que a gente sabe que existe um caminho, existe um porto, existe um destino, existe um lugar para o qual nós estamos indo. Eu quero, antes de encerrar, dizer aos irmãos, se você está aqui, se você já frequenta a igreja ou você está vindo pela primeira vez e você ainda não desceu as águas do batismo, eu quero que, depois de orar, você me procure. Você me procure e declare isso. Eu tenho recebido algumas visitas de alguns irmãos que têm manifestado o desejo. A nossa programação, a princípio, seria fazer um batismo apenas no ano que vem. Nós fizemos um por ano. Esse ano já foi feito. E se houver o desejo de descer as águas, a gente faz esse ano ainda. Se houver esse desejo, mas isso não tem que ser porque a tua mulher mandou, porque o teu pai pediu, não tem que ser porque o pastor está pedindo, tem que ser porque você entendeu que você precisa nascer de novo. Tem que ser porque você entendeu que você não quer mais ser a mesma pessoa, você quer nascer de novo. E você declara isso publicamente. De que forma? Por meio do batismo nas águas. Amém? Você pode ficar em pé? Aleluia. Hoje de manhã, eu já falei isso para vocês, minha esposa é a minha primeira ouvinte. Você é a primeira em tudo. Perceberam a oportunidade que eu tive? Liso. Hoje de manhã, a gente sentado tomando um chimarrão lá em casa e eu preguei para ela uma parte dessa palavra. E ela disse uma coisa, eu quero compartilhar com vocês. Ela disse: Naamã era um grande influenciador. Veja, Naamã, ele era o comandante do maior de todos os exércitos daquele tempo. Você tem ideia do que significou para o reino a conversão de Naamã? Pastor, mas espera aí, as almas não têm o mesmo valor? Claro que sim. Mas a gente está falando de quê? Nós estamos falando de influência. E aí a gente começou a conversar sobre pessoas famosas que se converteram. Nós acompanhamos ali a conversão do Luciano, da dupla Zezé de Camargo e Luciano. O homem virou crente mesmo, irmãos. E onde ele vai, ele prega. Ele leva a Bíblia, ele canta. Você tem ideia de quanta gente já foi alcançado por causa do testemunho dele? Aquela atriz, a Karina Bach, que tem um podcast famoso na internet. Rodolfo Abrantes, que era do Raimundos. A gente tem que orar por isso, irmãos. A gente tem que orar para que as autoridades se convertam. Amém? Nós temos que orar sim, para que outros Naamãs do Brasil se convertam. Antes de ficar falando mal dos políticos, vai orar por ele.
Pague o preço para orar por ele. Porque se eles realmente se converterem, é um reino que vai ganhar. E vai ter muita gente que vai chegar e vai dizer: escuta, até você? Até tu? Hã? Talvez já aconteceu isso quando você se converteu. Talvez alguém chegou e falou para você: mas até tu caiu nessa conversa? Até tu caiu nessa conversa e agora está indo lá nesses crentes louco? Aí você tem a oportunidade de dizer o que o apóstolo falou: vem e vê. E eu quero dar oportunidade para você, nesta noite, para começar de novo. Eu não podia deixar de falar, agora terça-feira, inclusive é feriado aqui em Missal, nós lembramos o dia da Reforma Protestante. Irmãos, eu particularmente não gosto muito dessa ideia de feriado. E eu acho até que o feriado, ele foi muito mais uma estratégia política do que algo que vem valorizar isso. Mas, o que aconteceu? Lá em 1517, um monge, um padre. Naquela época, irmãos, não existia essa divisão entre cristãos protestantes, evangélicos, cristãos católicos. Era a igreja cristã. Mas a igreja começou a praticar coisas que não condiziam com aquilo que os apóstolos haviam ensinado, que a Bíblia havia ensinado. Inclusive, o maior motivo para Martinho Lutero publicar as teses foi a venda de indulgências. A venda de indulgências, ou seja, se você me paga, você é salvo. Se você tem dinheiro, você vai ter tantas e tantas missas. E vem Martinho Lutero e fala: não é assim. Não podemos fazer assim. E a base do protesto dele diz: é preciso olhar somente para a fé, somente para a Escritura, somente para a graça, somente para Cristo, e a glória pode e deve ser dada apenas a Deus. Então, se um dia alguém perguntar para você: tu é protestante? Sim, tu é protestante. Por quê? Porque você busca estas 5 solas, esses 5 princípios. Mas obviamente que Satanás não podia deixar de preparar uma estratégia para gerar uma sombra em tudo isso. E funde-se então uma comemoração chamada Halloween, Dia das Bruxas. Essa semana mesmo eu já pude ver dezenas e dezenas de crianças fantasiadas de demônio. Eu vi uma foto de uma criança numa escola aqui no Paraná, que a mãe mandou fazer uma tatuagem, não uma tatuagem permanente, mas uma tatuagem, o peito dele aqui todo aberto, sangue escorrendo, e ele com chifrinhos. Não se envolva com isso. Se você é pai ou mãe de criança, e você sabe que na escola vai ter coisas, não mande seu filho para a escola naquele dia. Se você foi enredado em alguma comemoração desse tipo, diga não. É o dia de lembrar de 5 princípios que um homem teve a coragem de publicar e depois foi excomungado, como acontece até hoje com quem fala a verdade. Mas eu quero te dar a oportunidade nesta noite. Martinho Lutero, ele não queria sair da igreja. Martinho Lutero não queria ser o fundador de uma outra igreja que depois veio a ser a igreja luterana. Não era esse o desejo dele. O desejo dele era começar de novo. O desejo dele era reformar. O desejo dele era alinhar. E nós estamos aqui talvez exatamente como Naamã nesta noite. Um dia, Gertrude, eu ouvi uma palavra do pastor Cláudio Duarte. Ele disse: o problema de Naamã, que ele estava desalinhado, e o que solucionou o problema dele, que ele levou para dentro de casa uma menina alinhada.
Então, se eu estou desalinhado, sabe qual é o melhor remédio para mim? Ficar perto de quem está alinhado. E eu quero dar oportunidade para você nesta noite. Se você pode, se você quer começar de novo, vem aqui na frente. Essa música diz: vou voltar onde errei. É o momento de começar de novo. A cura que você precisa talvez não seja na sua pele. A cura que você precisa talvez não seja na sua saúde, mas é no seu coração, nas suas atitudes. Então, enquanto cantamos, vem aqui na frente, num gesto de fé, num gesto de demonstração, de desejo. Vamos começar de novo, juntos, em nome de Jesus. Eu me sinto distante, mas sei que estás perto. Perto a todo instante, disso eu estou certo. Hoje eu venho pedir, não retires de mim. Perco tudo, mas não posso viver sem ti. Vou voltar onde errei, levantar de onde caí. Não posso viver sem ti, não posso viver sem ti. Vou voltar onde errei, levantar de onde caí. Não posso viver sem ti, não posso viver sem ti. Eu me sinto distante, mas sei que estás perto. Perto a todo instante, disso eu estou certo. Hoje eu venho pedir, não retires de mim. Perco tudo, mas não posso viver sem ti. Vou voltar onde errei, levantar de onde caí. Não posso viver sem, não posso viver sem. Vou voltar onde errei, levantar de onde caí. Posso viver sem, não posso viver sem ti. Eu não sou mais condenado, sou aceito por ti. Eu não sou mais condenado, sou aceito por ti. Eu não sou mais condenado, sou aceito por ti. Eu não sou mais condenado, sou aceito por ti. Vou voltar onde errei, levantar de onde caí. Não posso viver sem, não posso viver sem. Vou voltar onde errei, levantar de onde caí. Não
viver sem ti. Não posso viver sem ti. Eu não sou mais condenado, sou aceito por ti. Eu não sou mais condenado, sou aceito por ti. Eu não sou mais condenado, sou aceito por ti. Eu não sou mais condenado, sou aceito por ti. Vou voltar onde errei, levantar onde caí. Não posso viver sem ti. Não posso Viver sem ti. Vou voltar onde errei, levantar de onde caí. Não posso viver sem ti. Não posso viver sem ti. Vou voltar onde errei, levantar onde caí. Você pode levantar suas mãos. Você que está em casa, levante suas mãos aí na sua casa. Vamos de novo. Vou voltar. Vou voltar onde errei, levantar de onde caí. Não posso viver sem ti. Não posso viver sem ti. Levantar de onde caí. Não posso viver sem ti. Não posso viver sem ti. Vou voltar onde errei, levantar de onde caí. Não posso viver sem ti. Não posso viver sem ti. Pega na mão de quem está do teu lado. Atravessa aí os corredores. O que ligarmos na terra será ligado no céu. Aleluia. A minha oração no início foi para que ninguém que veio até aqui voltasse para casa do mesmo jeito. E eu quero pedir se você concorda. Amém? Diga, eu não quero voltar para casa do mesmo jeito. Amém? Toma posse, porque isso será feito na tua vida. Isso será feito na tua vida em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus eu abençoo essas famílias. Eu abençoo com paz, com saúde, com alegria. E assim como aconteceu com Naamã, Senhor, cuja principal doença não era a lepra, mas o orgulho, a soberba, a prepotência, a desobediência. Assim como aconteceu com Naamã, Pai, talvez esteja acontecendo conosco, mas hoje nossos olhos foram abertos. Hoje nós entendemos que o Senhor nos ama de maneira incondicional. E por isso, em nome de Jesus, nós obedeceremos ao Senhor. Em nome de Jesus. Se você está aqui nesta noite e ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu vou fazer uma oração agora. Eu quero fazer um pedido. Levante a mão. Tem alguém aqui que não entregou a sua vida para Jesus ainda numa oração?
Tem alguém? Tem alguém? Tem alguém que gostaria de entregar? Você que está aqui nesta noite, eu não estou dizendo de se tornar membro da igreja, estou falando sobre uma decisão pessoal. Você gostaria de entregar a sua vida para Jesus hoje? Quem gostaria? Levanta a mão. Amém. Um irmão, 2. Você que está morrendo de vontade de levantar a mão e não levantou, eu quero dizer que o Senhor está olhando para o teu coração agora. Eu quero que vocês todos repitam comigo essa oração, mesmo que você já fez. Diga: Senhor, eu ouvi a tua palavra, e eu declaro que eu sou pecador, e eu preciso do teu perdão. E nesta noite, eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus. E eu declaro com os meus lábios que Jesus é o meu único e suficiente Salvador. Eu confesso que eu não posso viver sozinho e que eu preciso do teu Espírito Santo. Por isso eu te convido, Espírito Santo, venha morar no meu coração. E eu te peço, Pai, escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor. Aleluia. Abrace quem está perto de você, que Deus te abençoe. Vá em paz, que a tua semana seja de alegria, em nome de Jesus.